cumprimentos. Acesse o canal, dê o like, o joinha e vamos seguir a nossa luta. Cada vez mais apresentando textos, né? A melhor performance possível para qualificar a nossa parte, interpretando que você aí que está do outro lado merece esse atendimento qualificado. Agora nós vamos falar sobre a Europa. Não se trata esse vídeo de denegrir a Europa, não. Absolutamente não. Mas que ela está decadente, está. Velha, envelhecida. O tempo acabou para decobrar o preço da colonização que países europeus fizeram sobre a África e sobre essa parte da América, inclusive o Brasil. América Latina, América Central como um todo. De fato, historicamente, todos os povos, os governos acabam pagando pelo que fazem. Se fazem o bem, não tem problema nenhum, os seus nacionais são felizes e atingem as suas finalidades quanto à felicidade e bem-estar. Mas a Europa invadiu o solo africano, invadiu o solo sul-americano e centro-americano, paga agora esse preço duro e violento, porque as riquezas se extinguem. Se nós formos visitar países como Itália, Espanha, Portugal, a gente fica impressionado com o fastígio, com o luxo dos prédios, da forma como as organizações se atendem lá, as avenidas, os viadutos. É um luxo. Esse luxo veio da onde? Veio o tempo de Portugal, aqui para falar sobre o Brasil, veio daqui do Brasil. As minas de prata, o ouro das Minas Gerais, isso sem falar na matança dos índios. Isso até foi pouco, no entender deles. Porque se nós formos analisar a história hispano-americana, a invasão da Espanha na América do Sul, o que deu origem da Venezuela para baixo, Venezuela, Colômbia, Equador, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, a história foi dramática. Milhões de indígenas também foram mortos. Taqueadas todas as minas, o que tinha de recurso foi para os países europeus. Agora, eles estão bravos, não gostam mais dos imigrantes. Os imigrantes, quando não são taxados de delinquentes, eles são taxados de terroristas. É a mesma visão que eles têm dos povos da Ásia, que não puderam ocupar a Ásia, mas taxam a Ásia, são tudo terroristas. O lado de cá do mundo, o Ocidente, na interpretação dos Estados Unidos da América do Norte e dos países da Europa, o lado de cá são os bonzinhos. O terrorista é só o lado da Ásia. Às vezes eu fico pensando, mas o que os asiáticos pensam do Ocidente? Nós somos terroristas. O Cristo deles é menor do que o Cristo nosso? A religião deles é pior do que a nossa? Olha o pensamento deles. E olha que quando nós fazemos às vezes a gente tem que se situar no tempo. Quando a gente fala sobre Europa, Europa até que tem nações milenares lá, mas como nós falamos dessa parte do continente dos Estados Unidos da América do Norte para cá, nós estamos falando de quantos anos? 600 anos? E quando nós falamos de parte da Europa e para cima da Ásia, nós estamos falando de 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 anos de civilização. E eles são os terroristas. E na Europa está disseminado isso aí. Tanto que agora circulo nos meios, eu tenho aqui vários enfoques,
de problemas com turistas. Por causa dessa, é que se agigantou no mundo agora, novamente, o nazismo. Esse é o perigo, a raça pura, a raça ariana. O sujeito bom é o alto, loiro e olhos azuis. O resto é terrorista, é asiático, é do submundo, é subdesenvolvido. Nós somos da parte do subdesenvolvimento. E o europeu, o bem nutrido, o sangue nobre, o sangue azul, para nós somos subalternos. Nós somos colonizados. Eu lhes digo, para ir arrematando, eu lhes digo o seguinte: o português fez o que fez e dessa imensidão de Brasil. 8,5 milhões de quilômetros quadrados foi o português. É a nossa pátria-mãe. A outra pátria-mãe nossa é a África, a mãe África. Pois não é que o português cometeu um erro de não ter invadido e assumido as 3 Guianas que estão nos incomodando agora, lá nas fronteiras com a Amazônia, dos contrafortes do rio Amazonas. A Guiana francesa, a inglesa e a holandesa estão incomodando. Numa visão de expansionismo, porque num futuro meio próximo, até porque tem petróleo à vontade lá, por que nós não pegamos essas 3, fazer o que o português não fez? Outra coisa que o português não fez foi atravessar os Andes. Atravessando a Cordilheira dos Andes, o idioma é espanhol. Podia ser português. Se o objetivo do europeu e dos Estados Unidos da América do Norte é expansão, o que nos impede de fazer isso aí? Porque nós somos pacifistas. Só por isso, nós não temos bomba atômica. Mas falando em bomba atômica, a Rússia tem 5.600 bombas atômicas, tudo apontada para a Europa. Os Estados Unidos têm 3.800, estão apontados para a Rússia e a China. A China tem 500, vê que agora é uma diferença grande. A França tem 290. A França, o que? O tamanho do nosso estado, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná? Pois tem 290, por isso que está cheia de razão. O Macron, você tem como Napoleão. Claro, montado em 290 ogivas nucleares. A Índia tem 160, o Paquistão tem 170, a Coreia do Norte tem 35 ou uns e outros 65 ogivas nucleares. Quem é que... A Coreia do Norte é bem pequenininha. Como é que não acabam com a Coreia do Norte? Porque essas 35 ou 65 ogivas da Coreia do Norte também estão apontadas por bases navais norte-americanas, inglesas e francesas. Por isso que eles chamam de tudo o Kim Jong-un, mas ficam quietos e não fazem nada por ele, porque essas bombas estão apontadas também para a Europa. Então a inquietação da Europa tem problemas com os migrantes, tem problema porque eles não têm recursos minerais, tem problema porque eles não têm terras, tem problema porque o florestamento deles lá é exótico, não é natural, não é nativo. Eles têm uma série de problemas, mas não largam da jactância, não largam do sentimento de nazismo e fascismo, porque querem dominar o mundo. Mas da forma como eles estão agora, não vão dominar nunca o mundo. E nós é que temos que nos precatar desse lado do mundo. Nós temos que nos precatar, temos que tomar algumas atitudes a partir de modelar mais a educação, porque nós sejamos realmente livres de cérebro, de cabeça, para determinar livre-arbítrio, as nossas escolhas, escolher um regime que seja de acordo com a nossa soberania, as nossas riquezas naturais, com o tamanho das nossas reservas minerais, com o tamanho do nosso território, com o tamanho do nosso povo. Isso nós temos que fazer para que nós possamos impor respeito à Europa e aos Estados Unidos. Se for preciso, podemos iniciar um movimento para que as Forças Armadas também se agilizem e possamos ter também a bomba atômica. Se a hora é de falar em guerra, nós não podemos estar desnutridos desse tipo de armamento para nós proclamarmos então a nossa independência. Obrigado.